Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Patrícia Flage, eu moro em Vancouver e esse canal foi criado pra gente ficar mais perto e pra conseguir mostrar um pouquinho mais da minha rotina pra vocês. Hoje, o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem quem eu sou, por que eu tenho canal e tudo isso. Eu espero que vocês gostem e então vamos lá. Bom, tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade, ela comprou uma escola. Minha mãe é pedagoga, minha família inteira é de professora, minhas irmãs todas pedagogas, minha mãe é pedagoga, eu pedagoga. Então, minha mãe comprou a escola quando eu tinha 10 anos, mas assim, desde sempre, eu sempre gostei de ajudar as vizinhas com os filhinhos delas. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que ela fazia coxinha e ela tinha gêmeos, bebezinhos. Aí eu sempre ia na casa dela pra ficar com os bebezinhos enquanto ela fazia coxinha. E eu amava, amava. E aí, quando eu tinha 10 anos, minha mãe comprou a escola e aí eu passei a ficar o dia inteiro na escola, né? Então, assim, eu ajudava com todo mundo, eu ficava mais no berçário, tinha 2 bebês, então eu ficava mais lá, dava mamadeira, fazia eles dormir, é, essas coisas assim que a gente faz com o bebê. Aí minha mãe me ensinava bastante como estimular o bebê, como fazer isso, como fazer aquilo, então eu ia fazendo tudo que ela ia me direcionando, né? Isso foi o que? Acho que dos 10 aos 12 anos, mais ou menos. 10, 11, 12. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a ajudar mais as outras professoras. Então, eu ficava muito na sala do maternal, mas eu ajudava também no jardim, no pré, rodava atividade no mimeógrafo, essas coisas assim. E aí, minha mãe pegou e decidiu um dia vender a escola. Quando eu tinha 17 anos, ela decidiu vender a escola para se dedicar a outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar numa escola do meu próprio bairro. Eu fiquei nessa escola como assistente da professora do maternal por, acho que, sei lá, uns 6, 7 meses, mais ou menos. E aí depois fui viver a vida. Aí quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade de pedagogia, cursei pedagogia, e no finalzinho, acho que no último ano da faculdade, a minha irmã mais velha falou que uma amiga dela tinha ido para os Estados Unidos para ser au pair. Aí foi bem assim, a gente não tinha muito contato com. Isso foi o quê? 2008. A gente tinha internet em casa, mas ainda era aquela internet de escada, do MSN, né? E aí, mas mesmo assim a gente começou a procurar. Minha irmã do meio e eu, a Adriana, começamos a procurar sobre ser au pair, como sair do Brasil, esse tipo de coisa, porque a gente queria realmente viver essa experiência. A gente estava no último ano da faculdade, então a gente queria ter essa experiência, né? E era um jeito barato de sair. E aí a gente pegou e começou a pesquisar e nós fomos em alguns workshops de au pair, de agências e tal. E em um desses workshops que nós fomos, uma menina comentou que no Orkut tinha bastante comunidade de au pair na Europa, au pair nos Estados Unidos, au pair em cada país, assim, tinha a sua comunidade. Cara, nós chegamos em casa, fomos direto pro Orkut procurar essas comunidades. E aí a gente começou a ler os fóruns, começamos a ler tudo o que as meninas comentavam das famílias. E a gente começava a se imaginar lá, sabe? Tipo, a gente começava a se imaginar assim, nossa, ano que vem vai ser a gente que vai estar aqui falando isso, não sei o que e tal. E aí nós começamos a ir atrás, né, do website, começamos a ir atrás de como ser au pair na Europa e tal. E acabamos a faculdade em dezembro, entregamos o TCC já na certeza que a gente ia pra Europa em janeiro, sabe? Tipo assim, em dezembro entregamos, em janeiro a gente tava indo. E foi literalmente isso. Em fevereiro nós duas saímos com uma diferença de uma semana do Brasil. Minha irmã do meio, né, a Adriana, foi pra Dinamarca e eu fui pra Holanda. E eu saí direto do Brasil, de São Paulo, eu sou de São Paulo, então eu saí de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, sem falar um A em inglês, sem, assim, eu
sabia inglês, porque como a gente já queria sair, a gente tava meio que estudando em casa já. E aí a gente. E eu também fazia muito. A gente assistia muito Friends. Muito Friends. Muito, 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 muito. Até hoje eu sou alucinada com Friends. E aí, quando nós saímos, quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei assim, com uma cartinha que a família tinha feito, né? Que eu ia estar no endereço tal. Uma carta convite, assim, que a família fez. E aí eu entreguei aquela carta pro oficial de imigração. E aí ele entreguei a carta assim. E aí ele pegou, olhou assim. Aí ele, ela tá aqui fora te esperando? Aí eu, aham, eu não sabia falar. Aí eu, aham. Aí, enfim, deu tudo certo, fui pra essa família. Foi uma experiência maravilhosa que realmente eu acho que todo mundo devia ir, devia ser, sair do Brasil ou sair do seu país de origem, né? Independente de onde seja, sair do seu país de origem porque a gente cresce a gente cresce muito. E aí eu fiquei nessa família durante 7 meses. Tirar o cabelo no microfone. Eu fiquei nessa família durante 7 meses. E aí era uma família muito legal, assim, eu saí de São Paulo, fui morar no meio de um safari, porque eles têm um parque na Holanda, que é um parque de animais, é como se fosse um zoológico. Mas os animais que não são perigosos, eles ficam soltos, né? Então, tipo, no nosso quintal tinha... no quintal deles, né? Onde eu morava com eles. Tinha avestruz, tinha muito ganso, tinha pavão, tinha assim, essas aves que não faz nada com ninguém. E aí os animais perigosos, eles fizeram tipo meio que uma ilha, e os animais não conseguiam sair desse lugar, mas eles também não ficavam enjaulados, eles ficavam tipo nessa ilha grande. Então é muito legal o conceito do coisa. Eu posso colocar o link do lugar de onde é. É muito, muito legal todo o conceito. Mas é um parque muito fora de tudo, muito longe de tudo. E eu também não quero vender que o au pair é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque realmente a gente sai da nossa casa para ir viver dentro de outra casa, de outra cultura, de outra família, com uma outra visão de vida completamente diferente da sua. Enfim, e aí eu acabei ficando 7 meses nessa família. Quando eu saí dessa família, eu fui para uma outra família na Holanda também, só que aí mais perto da cidade, tipo 15 minutos de Amsterdã. E minha irmã também tinha se mudado para a Holanda, da Dinamarca para a Holanda, então eu queria também morar mais perto da minha irmã. Quando eu morava nesse parque, eu morava no norte-norte da Holanda e a minha irmã mudou para o sul, numa cidade super maravilhosa que para mim é a melhor cidade, assim, é a melhor cidade. Eu adoro aquela cidade. E aí, aí eu peguei e fui para essa outra família. E foi assim uma experiência maravilhosa. Foi melhor do que a primeira família, porque ela era super on hands com as crianças, então ela fazia muita coisa, ela trabalhava fora. Então, assim, eu realmente era uma ajuda na casa. Eu não era a babá das crianças, eu era uma ajuda. Então, eu buscava as crianças na escola, dava o snackzinho para as crianças, dava a janta para eles, e ela chegava na hora que estava terminando a janta para colocar eles na cama e tudo. Sendo que na primeira família, eu fazia absolutamente tudo, da hora que eu acordava até a hora de dormir. Então, era realmente muito cansativo. E aí, assim, essa outra família foi maravilhosa. Ela era uma mãe viúva, perdeu o marido enfim, ela era mãe viúva e era assim, ela era muito, ela tinha uma empatia muito grande, né? Então era muito legal morar com ela entendia a minha idade, ela entendia que eu tinha 21 anos, que o que eu queria e o que eu fazia não era intencional e essas coisas assim, ela entendia muito. Ela tinha já uns 45 anos, então ela entendia muito, muito mesmo. Era muito legal. A gente conversava, a gente ficava bebendo chá à noite, assim, conversando sobre a vida. Ela me falava dos intercâmbios que ela já tinha feito. Ela já morou nos Estados Unidos quando ela tinha a minha idade, na época, né? Quando ela tinha 20 e poucos anos. Então era muito legal.
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, nossa, tô morrendo de saudade, tô morrendo de saudade da minha família, tô morrendo de saudade dos meus amigos, da minha vida do Brasil, né? E aí, quando eu voltei, eu não sei, eu não me encaixei mais, eu me achei assim, tipo, ai, não sei, não consigo explicar, eu não consigo. Eu só simplesmente não me encaixava mais, sabe? Não me achava, não me achei mais ali. Eu gostei tanto da minha experiência e eu queria tanto ter continuado, que aí eu peguei e comecei a pesquisar para ser au pair de novo, mas na Europa, porque minha irmã ainda morava na Holanda. Então eu queria também estar perto dela e pra gente continuar perto, né? E aí eu fui e arrumei uma família na Bélgica, que era bem pertinho, assim, a Bélgica é a Holanda, né? Eu arrumei uma família no norte da Bélgica, minha irmã morava no sul da Holanda. E então assim, a gente acabou ficando muito perto. Então foi maravilhoso. Essa família da Bélgica, assim, foi uma família maravilhosa, assim, eles reformaram todo o meu quarto, colocaram uma cozinha, colocaram uma sala, colocaram o quarto, tipo, como mezanino. Nossa, o meu banheiro era lindo, maravilhoso, era bem central a casa que eles moravam, então eu conseguia andar para o centro da cidade, eu fazia curso, né, nessa época eu fazia curso de inglês e de holandês, então eu andava até o curso, eu pedalava, cara, era muito legal, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E aí eu acho que tudo na nossa vida vai conforme as experiências vividas, né, a gente vai construindo o nosso modelo de vida conforme as nossas experiências. Como essa experiência foi simplesmente maravilhosa para mim, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei chorando muito. Eu não queria ter voltado. Eu tentei muito ficar na Europa, na Bélgica, que tentei muito mesmo. Mas enfim, não deu certo, não estava no meu destino. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei acho que em novembro. E quando foi em janeiro, eu comecei a trabalhar numa escola canadense. Tô resumindo muito, tá, gente? Mas é isso. Aí eu comecei a trabalhar numa escola canadense e tinha várias fotos, assim, de Vancouver, tinha fotos de Toronto, tinha várias fotos, assim, espalhadas. E a gente tinha bastante workshop, né, sobre bilinguismo, sobre Canadá, essas coisas assim. E aí me veio um insight de fazer assim, cara, e se eu imigrasse, e se eu esquecer a Europa e eu começar a ver como que eu consigo migrar para o Canadá ou para os Estados Unidos, porque eu já não podia mais ser au pair nos Estados Unidos pela minha idade. Então, os Estados Unidos é até 26 anos, se eu não me engano. Então, eu não podia mais. Eu tinha 26 anos já. Então, eu já não podia mais. Então, eu tinha que ver outras maneiras de imigrar. E eu também não, de verdade, gente, eu não queria mais ser au pair e depois ter que voltar pro Brasil. Eu queria já um jeito de imigrar, sabe? E aí eu achei no Google que o Canadá tinha um jeito de imigrar sendo babá, que você pegava a sua na época, né? Você pegava a sua cidadania, a sua residência de permanente, pelo visto de Living Caregiver, que foi o visto que eu imigrei pra cá, pro Canadá. E aí, e foi assim, muito. É muito assim, né? Eu acho que quando a gente. Eu realmente acredito nisso. Quando a gente se dedica a uma coisa, quando a gente coloca na nossa cabeça, é isso, aquela coisa, né? Você dá o primeiro passo, que Deus abre o caminho, né? Eu dei o primeiro passo de que a Europa não ia mais para a Europa e que eu ia me dedicar a arrumar uma família e imigrar para o Canadá. E aí, no mesmo dia, assim, foi tipo bizarro. No mesmo dia que eu postei no Facebook, aí como eu tinha no Orkut achado uma comunidade falando de au pair, eu procurei no Facebook uma comunidade que falasse sobre Living Caregiver Program no Canadá. E aí eu comecei a procurar e tal, e eu achei uma comunidade que chama. E aí eu peguei e postei lá, falei, meninas, eu tô procurando uma família pra fazer o meu sponsor pra eu ir pro Canadá. Se vocês estiverem saindo de alguma família, se vocês souberem de alguém que tá saindo ou de alguém que tá procurando, me avisa, por favor. Gente, na hora, uma menina mandou mensagem pra mim.
e falou assim: Paty, eu tô saindo, brasileira, eu tô saindo da minha família porque eu peguei o meu PR, eu já comecei, já tô começando em outro trabalho. E eles estão precisando de uma pessoa, de uma brasileira que fale português. A mãe é brasileira, o pai é croata, só que as crianças falam português dentro de casa. Então ela quer uma brasileira para continuar o bilinguismo dentro de casa. E eu acho que vocês vão ser um ótimo match, porque, né, pela sua experiência com bilinguismo e ela precisa disso e tal. Aí eu falei, nossa, perfeito. Aí ela falou, ó, posso passar o seu telefone pra ela e aí ela te liga? Aí eu falei, claro. Aí ela passou, tipo, acho que na mesma tarde, assim, a mãe me ligou. E aí a gente conversou, eu falei um pouco da minha experiência pra ela e tal. E aí ela falou, Patrícia, eu adorei você, eu acho que você é realmente o que a nossa família tá precisando. E se você achar ok, se você quiser, amanhã eu já entro com o pedido do seu visto. Gente, foi essa a conversa. E aí eu me lembro que eu falei assim pra ela, nossa, mas você não vai querer, tipo, uma conversa no vídeo, pra você me conhecer no vídeo, pra você saber como eu sou e tal, né? Aí ela falou assim, olha, cara, eu não me esqueço. Ela falou assim, olha, eu já gostei de você, eu já gostei da sua experiência, e o que eu conversei com você no telefone, eu já tô super ok. A sua aparência não vai mudar o que eu já tenho, o que eu já vejo de você. Só pelo telefone, né? E aquilo foi tão assim, sabe? Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí no dia seguinte ela já aplicou, aí eu mandei todas as minhas informações por e-mail pra ela. E aí no dia seguinte eles já aplicaram pro meu visto. O meu visto demorou muito, porque na época o Canadá tava de greve. Então meu visto demorou acho que uns 9 meses pra sair. E aí foi ótimo, porque eu acabei passando o Natal e o Ano Novo com os meus pais e eu vim pro Canadá dia 9 de janeiro de 2014. E aí, quando eu cheguei no Canadá, assim, foi realmente... Gente, eu não consigo explicar, porque óbvio que eu ficava vendo Vancouver no Google, ficava vendo Vancouver, não sei o quê, mas quando você vê essa cidade... Gente, é linda. É linda, ela é linda. Essa cidade é linda. E aí eu lembro que eu tava. A babá que tava na casa deles, ela tava me ajudando, né, nesse começo. Então ela me levou ela me levou para vários lugares para eu conhecer, para eu saber a estação, para eu saber onde era os lugares que a menininha que eu cuidava de 3 anos, a Marina, onde que a Marina brincava. Então ela me levou nesses lugares tipo, acho que ela ficou uma semana junto comigo, me levando nesses lugares. Todo dia a gente ia em um lugar diferente para eu saber os lugares que a Marina brincava. E aí eu lembro que uma vez a gente saiu de uma estação de metrô, na Broadway, e eu olhei, eu vi aquelas montanhas cobertas de neve em janeiro, e eu falei assim, gente, é real, eu falei pra ela, é real, você consegue ver a montanha? Aí ela, consegue. Aí eu falei assim, gente, eu não sabia. Aí, enfim, falei pra ela, eu sabia que eu conseguia ver, mas eu não imaginava que era assim tão, sabe? Então é muito impactante, assim, você olhar e você ver aquelas montanhas gigantes. Hoje eu já acostumei, mas assim, é muito lindo, é lindo. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer Vancouver, venha. É lindo, lindo, lindo. E aí, fiquei com essa família durante 2 anos. Com 2 anos, eu apliquei para o PR. E o meu PR demorou menos de 3 meses para sair. O PR é a residente permanente. É a permanência, né? E aí, demorou menos de 3 meses para sair. Demorou 2 meses e uns 15 dias, mais ou menos. E quando saiu o meu PR, eu comecei a procurar outras famílias para continuar trabalhando como babá. Gente, eu gosto muito dessa área e eu não me via mais trabalhando dentro de sala de aula. Eu não sei se vocês conseguem... Assim, a minha cabeça era assim, o meu inglês não é bom o suficiente para eu me dedicar a ensinar fonética, ensinar essas coisas para as crianças, né? Crença limitante mesmo. E aí eu queria muito continuar sendo babá porque eu amava aquela liberdade de ir pro parque no verão, de ir encontrar minhas amigas para tomar um café num playdate,
as crianças que eu brincava, as crianças que eu cuidava, eles sempre brincavam com os amigos das minhas amigas, que também eram babás. Então, assim, a gente sempre tava se reunindo pra fazer playdate, pra ir pra parque, pra levar as crianças pra piscina juntas. Então, era muito legal, porque as crianças se divertiam muito e a gente também. Não era aquela coisa solitária e nem nada. Nossa, eu amava, amava, de verdade. E aí, tá bom. Aí mudei, comecei a trabalhar para uma outra família e tal. Aluguei o meu apartamento. Aí a vida começou a andar, né? Comprei meu primeiro carro, fui morar sozinha. E aí acho que passou, não sei quanto tempo, gente. Um tempo. Eu conheci meu marido no Tinder. Eu tava com umas amigas em casa, bebendo. E aí quando eu fui pra cama, eu abri o Tinder e ele tinha acabado de me dar um super like. E me mandou mensagem. Não, ele me mandou um super like. E aí, quando eu vi, eu peguei e mandei um super like de volta. E aí, quando ele viu, ele tava online. E aí, ele viu e me mandou mensagem. Aí ele, obrigado pelo super like. Como que você tá nessa sexta-feira à noite? Não sei o quê. Aí, eu peguei e falei, nossa, eu tô bem, e você e tal. Aí, ele pegou, aí a gente ficou conversando. E aí, ele falou assim, eu vi que você é brasileira. Você gosta de futebol? Aí eu falei, nossa, eu adoro. E realmente eu adoro. Eu não falei isso só por causa dele, não. Eu realmente adoro futebol. Aí ele falou assim, você quer ir no jogo do Whitecaps comigo amanhã? Aí eu falei, quero. E aí nós fomos. E aí nosso primeiro encontro foi no jogo do Whitecaps, que é aqui, que é o time de Vancouver. E aí nós fomos. De verdade, eu não lembro se o Whitecaps ganhou ou perdeu, porque eu não prestei atenção. Mas de lá nós fomos pro parque, que é o maior parque aqui de Vancouver, e a gente adora esse parque. E aí nós fomos lá, passamos a tarde inteira deitados na grama e tal, e nossa, foi uma delícia. E aí, desde então, a gente começou. Aí isso foi no domingo, né? Aí quando foi na terça a gente teve nosso segundo encontro, aí na sexta a gente teve o terceiro encontro e aí ele nunca mais saiu da minha casa. Ele foi pra minha casa de Malicuia e aí passamos o final de semana junto. Na semana seguinte eu tava de férias do meu trabalho e minha irmã tava em Vancouver com a família dela. E aí a gente já tava tudo combinado da gente viajar. E aí meu marido se enfiou no meio e falou, eu posso ir também? Aí minha irmã falou, claro! E meu marido e o marido da minha irmã se deram super bem. E aí ele foi junto com a gente viajar e tal. Gente, foi muito gostoso, assim, muito gostoso. E aí quando foi a vez dele voltar, uma pausa. O meu marido, o Stian, é norueguês. Ele estava aqui em Vancouver como turista, que ele tinha vindo para uma conferência. Então, a gente se conheceu no primeiro dia que ele chegou. Ele chegou na sexta, aí ele chegou, tirou as coisas, que ele estava hospedado na casa da prima dele, largou as coisas lá e foi pro bar. A prima dele não estava em casa, ela tem um marido e um filho e eles têm uma cabana. Então, toda sexta-feira eles vão pra cabana. Então, ele tava sozinho e aí nem voltou mais, porque aí ele já mudou pra minha casa. E aí, quando foi pra ele voltar pra Noruega, a gente ficou assim, não volta, não sei o quê. Mas ele precisava voltar, né? Aí ele voltou pra Noruega. Quando foi, sei lá, umas 2 semanas depois, ele me mandou mensagem falando assim, tô voltando pra Vancouver, já comprei minha passagem, já tá tudo certo. Eu tô voltando pra ficar 3 meses. E aí a gente faz tipo um test drive, assim, nesses 3 meses a gente vê se vai dar certo e tal, e aí a gente, né, vê como vai ser. Aí ele voltou em setembro, e aí ficou de setembro até dezembro, até dia 22 de dezembro. E aí, quando foi em dezembro, ele voltou pra Noruega, mas aí a gente já tava apaixonado num nível. E aí, quando ele voltou pra Noruega, ele logo em seguida foi pro Brasil pra, enfim, passar um mês no Brasil. Isso foi em 2017 para 2018. E aí eu fui pro Brasil passar esse mês lá, passar o mês de janeiro, só que o meu cunhado tava doente e ele foi pro hospital.
E aí minha irmã perguntou se eu podia ir pra lá pra ficar com os meninos, pra ela poder ficar no hospital com meu cunhado. E eu falei, lógico, aí ela pagou minha passagem pra eu ir do Brasil pra Inglaterra pra ficar lá. E aí eu peguei e falei pro Stian, né? Falei, ó, eu tô indo pra Inglaterra porque meu cunhado tá mal e tal, ele tá no. Foi pro hospital e minha irmã pediu pra eu ir pra lá, ficar com os meninos. Aí ele falou assim: ah, então eu tô indo também, porque aí a gente já fica junto, eu te ajudo com os meninos. E Noruega e Inglaterra é tipo 2 horas de voo, né? Então eu cheguei em um dia, no dia seguinte ele chegou. E, cara, minha irmã e eles se dão muito bem e tal. Então, assim, não foi sem noção, tá, gente? E aí foi muito legal, porque a gente passou o Réveillon com a minha irmã, que ela iria passar sozinha, né? Que o meu cunhado tava no hospital. Então ela ia passar sozinha, a gente conseguiu passar com ela. Foi muito legal mesmo. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei mais umas 3 semanas no Brasil, e aí do Brasil voltei pra Vancouver pra continuar a vida, né? Continuar trabalhando e tal. E aí quando foi em fevereiro, o Stian veio pra Vancouver. E aí a gente casou em abril. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas enfim, a gente casou em abril. E aí, bom, aí apliquei pra minha cidadania e tal. E aí, ano vai, ano vem, a gente curtiu muito, muito, muito esse tempo. Viajamos muito, curtimos muito. E aí a gente falou, bom, agora tá na hora de ter um bebê. E quando a gente tava 4 anos junto, a gente decidiu que tava na hora de tentar ter um bebê e tal. E aí a gente começou a tentar e em outubro, acho que nós começamos a tentar. Em outubro de 2020. Então, e aí em outubro de 2020 a gente começou a tentar, só que nada acontecia, nada acontecia. E é meio frustrante, né? Quando a gente tá tentando engravidar e eu já tinha 35 anos, então assim, a gente já fica preocupado, né? Ele já tinha 40, então a gente já começou a ficar meio preocupado, sabe? E aí quando foi em março, eu peguei e pedi pro meu médico, falei, ó, eu tô tentando engravidar desde outubro e nada acontece, assim, será que não tá na hora de pedir um exame, né, alguma coisa assim? E aí ele falou, olha, geralmente a gente só pede depois que o casal tá tentando há 1 ano. Mas pela sua idade, pela idade do seu marido, e eu tô vendo que pelos seus exames que tá tudo certo com você, eu vou pedir exames pra ele, pra ver se tem alguma coisa, né? Porque os seus exames estão bem. E aí, quando ele pediu exames pro Stian, a gente meio que relaxou, sabe? A gente, tipo assim, cara, vamos agora esquecer esse negócio de filho, vamos curtir o verão, porque era março aqui, então tava começando a primavera. Vamos curtir a primavera, vamos curtir o verão. E aí, em outubro, setembro, a gente pensa de novo. Porque a nossa ideia era o bebê nascer no verão, né? Que aqui é muito comum a galera querer que o bebê nasça no verão pra fazer as festas do lado de fora, porque neva muito e tal. Enfim. E aí, gente, foi assim, a gente relaxou, eu engravidei no mês seguinte. Foi uma coisa assim muito, não sei se é psicológico, não sei. Mas foi isso, a gente relaxou, quando a gente teve essa conversa, e a gente relaxou, eu engravidei. E aí o quê? Aí nós viajamos também, nós viajamos pra Europa, pra nossa família, né, vimos a nossa família e tal. E aí em dezembro, dia 25 de dezembro, o Theo nasceu. E de verdade, tudo mudou na minha vida. Tudo. Eu acho que quem tá me assistindo e é mãe entende o que eu tô falando. Porque realmente tudo muda. Porque a gente começa a ficar mais preocupada com o mundo, mais preocupada com a gente se autoanalisa mais, né? Que eu sou o exemplo para esse filho, eu sou um exemplo para um ser humano agora. Porque antes eu cuidava de crianças, mas agora é o meu filho, então eu sou o exemplo de valores, eu sou o exemplo de tudo, né? Então eu comecei muito a estudar muito, sabe? E aí eu entrei na disciplina positiva por isso. E tô estudando desde então, né, disciplina positiva, e eu aplico muito a disciplina positiva aqui em Contel. Vocês vão ver nos próximos vídeos que estão vindo,
que eu aplico muito a disciplina positiva no nosso dia a dia, aplico muito o Montessori no nosso dia a dia. Eu não sigo totalmente o Montessori, mas eu adoro a filosofia. Eu adoro a filosofia de que a criança tem que fazer parte do ambiente, a criança tem que se sentir amada e valorizada, fazendo as coisas da idade dela, conforme a idade dela e conforme a capacidade cognitiva dela. Então eu gosto muito desse approach. E então é isso. Eu acho que vocês vão ver bastante coisas aqui sobre disciplina positiva, sobre Montessori, várias atividades que eu faço com o Theo. E quando a gente tem amiguinhos também, a gente tenta fazer bastante atividades. E eu acho que vocês vão gostar bastante do que tá vindo por aí. Mas por enquanto é isso. Esse é o segundo vídeo do canal. Yeah! É mais para eu me introduzir, para eu falar para vocês, né, quem eu sou, para vocês saberem, assim, quem é essa doida que eu tô vendo o vídeo. Então é isso. Sou eu, Patrícia. Eu vou mostrar bastante sobre a nossa casa, a nossa rotina, sobre Vancouver, que a gente adora passear e caminhar no meio da montanha e tudo mais. E sobre a educação positiva que eu trago para dentro da nossa casa com o Theo. E eu acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que falar, não. Essa é a minha história, essa é a história da minha família. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês curtam muito, muito, muito todos os vídeos que a gente vai postar no canal, porque realmente está sendo feito com muito amor, com muito carinho e pensando em ajudar cada vez mais as famílias que tiverem alguma dúvida ou que tiverem algum receio sobre uma coisa ou outra. E pode me deixar no comentário qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer tudo que vocês tiverem, tá? Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês na próxima semana, no próximo vídeo.